Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Governo Federal anuncia 30 mil casas populares no programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal, por meio do Ministério das Cidades, anunciou a autorização para a aquisição ou construção de 30 mil casas populares em todo o território nacional. A medida foi oficializada através da portaria MCID número 673, datada de 11 de julho de 2024 e publicada na segunda-feira, 15 de julho, no Diário Oficial da União. A liberação dos recursos é direcionada a municípios com população de até 50 mil habitantes. Esses municípios deverão seguir prazos, regras e requisitos específicos para participar do processo de seleção de propostas. O objetivo é a provisão subsidiada de unidades habitacionais em áreas urbanas, utilizando recursos discricionários do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o FNHIS, que integra o programa Minha Casa Minha Vida. Para se candidatar aos recursos, os municípios devem apresentar suas propostas na forma de carta-consulta na plataforma Transferigov. Essa medida faz parte da primeira seleção pública do Minha Casa Minha Vida para municípios com até 50 mil habitantes, conforme anunciado pelo Ministério das Cidades. A seleção visa beneficiar 1.084 municípios com populações que somam um total de até 1,5 milhão de habitantes, conforme os critérios estabelecidos na portaria. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, a iniciativa tem como objetivo atender a demanda habitacional nas pequenas cidades, promovendo o desenvolvimento urbano e social. Ele afirmou que essa seleção é uma grande oportunidade para os pequenos municípios acessarem recursos do FNHIS e melhorarem a qualidade de vida da população. Esta nova fase do programa Minha Casa Minha Vida marca a nova política habitacional do país, com foco em atender de maneiras mais eficientes as necessidades das populações de pequenos municípios para contribuir com o desenvolvimento sustentável dessas regiões. O Minha Casa Minha Vida FNHIS Sub-50 é uma linha de atendimento direcionada à provisão de unidades habitacionais em municípios com até 50 mil habitantes, que contemplam a maioria das cidades brasileiras em todas as regiões. O programa busca oferecer moradias dignas e infraestrutura básica para famílias de baixa renda, promovendo a melhoria das condições de vida em pequenas localidades urbanas. A expectativa é que, com a construção dessas novas unidades, seja possível melhorar significativamente a qualidade de vida dos beneficiários, promovendo inclusão social e desenvolvimento urbano sustentável. O programa Minha Casa Minha Vida, ao qual a medida está vinculada, é um dos principais instrumentos do governo federal para a redução do déficit habitacional no país. A iniciativa não só atende à necessidade de moradia digna para milhares de famílias brasileiras, como também impulsiona a economia local através da geração de empregos na construção civil e do aumento da demanda por materiais de construção e serviços relacionados. Para mais informações, os interessados podem acessar o portal oficial do Ministério das Cidades e acompanhar as atualizações sobre o programa e os prazos. O prazo estabelecido na portaria MCID número 673 para a submissão das propostas foi de 5 dias, de 15 a 19 de julho de 2024. Acesse a portaria completa em portalconvênios.com. Ministério da Cultura disponibiliza edital de premiação pronto para ser usado por municípios. O Ministério da Cultura lançou no dia 12 de julho um novo modelo de edital para auxiliar os entes federativos na execução dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB. O documento, disponível em formato PDF e com a identidade visual da política, necessita apenas que os gestores preencham as informações específicas de cada território. Tiago Leandro, diretor de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios, ADAST, do Ministério da Cultura, explicou sobre o edital em PDF editável para premiação e execução de recursos da PNAB.
Ele destaca a importância e por que a DAST investe nesse movimento de elaborar constantemente modelos de editais para auxiliar na execução da PENAB. Olha, isso entra dentro da natureza, da razão de existir dessa diretoria, né? Um setor novo, criado de maneira muito acertada pela ministra Margarete e pelo secretário Márcio, que serve justamente para facilitar, para ajudar tecnicamente os gestores estaduais e principalmente municipais na execução das políticas federativas. Então, você vai encontrar no âmbito do Ministério da Cultura, no nosso site, diversos modelos de editais, de termos de ajuste, de recibo, de cartilhas explicando cada passo necessário para receber, executar e prestar contas dos recursos da Lei Paulo Gustavo, da Política Nacional Aldir Blanc. Esse modelo em PDF editável é mais uma inovação que visa esse diálogo com os gestores do município, modelo que já está em linguagem mais simplificada ainda, que já está no visual mais indutivo, intuitivo, né, que consegue ali o gestor com poucos cliques adaptar a realidade local do seu município e colocar o edital na rua. Lembrando que todos os modelos de editais disponibilizados pelo Ministério da Cultura já contam com o aval, com a chancela da Assessoria da Advocacia Geral da União, a AGU. Então é mais um respaldo para o gestor na ponta, que às vezes tem uma dificuldade, é uma área nova, a Procuradoria, o jurídico local às vezes não tem familiaridade com o tema. Então você utilizar esses modelos de editais que já estão com esse respaldo jurídico da AGU é mais um ponto de segurança jurídica, de fluidez da administração. Então é isso, pessoal. A gente segue à disposição por aqui, são vários os modelos, semanalmente tem os plantões de atendimento e os canais como e-mail, WhatsApp, tudo isso para garantir que o Ministério da Cultura vai estar junto não só no repasse dos recursos, como na boa execução, para que a gente consiga garantir que isso se transforme e consolide como uma política pública permanente. O edital disponível em PDF editável é para premiação, ou seja, repasse direto de recursos a agentes culturais como reconhecimento à sua trajetória sem nenhum tipo de imposição ou contrapartida. O edital busca reconhecer e valorizar a história das pessoas e dos povos que atuam na área da cultura e é uma forma de reconhecer a importância das manifestações culturais já realizadas por toda a coletividade. No modelo, os campos em branco devem ser preenchidos pelo ente federativo. Após a finalização, para salvar o documento editado, basta clicar no botão Versão Final. Além do modelo em PDF, há diversas outras minutas disponíveis no formato de Word e, portanto, também podem ser editadas. Os documentos foram atualizados em conformidade com a Lei nº 14.903 de 2024, o Marco Regulatório de Fomento à Cultura, e atestados pela Consultoria Jurídica do Ministério da Cultura. Por isso, apesar de serem modelos abertos, eventual alteração pode implicar em irregularidades jurídicas no edital. A recomendação é que, uma vez finalizado o preenchimento, o gestor público encaminhe o documento ao setor jurídico local para análise e verificação de adequação formal da minuta. Em portalconvênios.com você acessa o modelo de edital em PDF editável. Senado pede ao STF prorrogação de prazo para votar desoneração da folha. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou no início da sessão plenária de terça-feira, 16 de julho, que o governo e o Senado entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal para prorrogar até 30 de agosto o prazo para encontrar uma solução para a compensação financeira da desoneração da folha de pagamento. A petição foi apresentada pela Advocacia Geral da União, a AGU, em conjunto com a Advocacia do Senado. Em maio, o ministro do STF, Cristiano Zanin, havia determinado que, em 60 dias, o governo e o Congresso chegassem a um acordo sobre o benefício concedido aos 17 setores da economia e pequenos municípios que foram desonerados. Esse prazo se encerrou nesta última quinta-feira, dia 18, e ainda não há consenso sobre as fontes de compensação. Pacheco destacou que todas as partes concordaram com a manutenção da desoneração da folha em 2024 e com a reoneração gradual até 2027. Ele e outros senadores apresentaram um cardápio de medidas para compensar a desoneração, entre elas a atualização de valores de imóveis na declaração do imposto de renda, a abertura de um novo prazo de repatriação de recursos no exterior e refis para empresas com multas e taxas vencidas cobradas pelas agências reguladoras.
Ao destacar que os senadores já sugeriram essas fontes de receitas para bancar o benefício, Rodrigo Pacheco vetou a sugestão do governo de aumentar imposto para outros setores. Então essas foram as sugestões da presidência do Senado, para que pudéssemos ter como fonte de compensação algo que não signifique aumento de impostos, porque de fato é no mínimo constrangedor imaginar que um projeto de desoneração de folha de pagamento que visa reduzir e diminuir a incidência tributária sobre uma pessoa jurídica para estimular a geração de emprego, ser compensada na outra ponta para aquela mesma empresa com um aumento de imposto. Então seria no mínimo incoerente, um contrassenso mesmo, nós pensarmos no aumento de imposto para fazer frente a esse tema. O relator da proposta e líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, celebrou o acordo para o adiamento. Ele apontou que as sugestões apresentadas pelos senadores para compensar a desoneração da folha ainda são difíceis de calcular e aposta no amadurecimento do projeto até o final de agosto. Ele ponderou, no entanto, que o aumento de 1% da contribuição social sobre o lucro líquido só ocorreria se as fontes apresentadas pelo Senado não se concretizarem. A Fazenda, obrigatoriamente, ela tem que ser conservadora. Ela não pode trabalhar com hipótese. Todas as medidas oferecidas são valiosas, porém, nenhuma delas é possível você quantificar objetivamente. Então, o que a Fazenda propôs foi uma espécie de gatilho se a conta não viesse de acordo com a estimativa. Se ela vier de acordo com a estimativa, não tem por que lançar mão de mais nada. Até porque a medida que está se pensando da CSLL é por 2 anos, só para compensar essa questão. Com a desoneração, as empresas beneficiadas podem substituir o recolhimento de 20% da contribuição sobre a folha de salários por alíquotas de 1 até 4,5% sobre a receita bruta. O texto prevê uma reoneração gradual. 2024, desoneração total. 2025, alíquota de 5% sobre a folha de pagamento. 2026, alíquota de 10% sobre a folha de pagamento. 2027, alíquota de 15%. E 2028, alíquota de 20% sobre a folha de pagamento e fim da desoneração. Planos de saúde. Senacom emite nota técnica sobre cancelamentos unilaterais de contratos. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, emitiu a nota técnica número 2 de 2024, abordando os cancelamentos unilaterais de contratos realizados por operadoras de planos de saúde. A investigação foi impulsionada pelo aumento acentuado de reclamações nos sistemas consumidor.gov.br e Proconsumidor. Os cancelamentos e rescisões foram objeto de um procedimento de monitoramento de mercado conduzido pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC, e pela Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria. 17 operadoras e 4 associações de saúde foram notificadas para fornecer esclarecimentos detalhados sobre suas práticas. Embora as empresas tenham defendido a legalidade dos cancelamentos unilaterais em contratos coletivos empresariais ou por adesão, e em casos de inadimplência nos contratos individuais ou familiares, muitas não apresentaram dados suficientes para uma análise completa. Portanto, informações adicionais foram solicitadas através da nota técnica. As perguntas incluem o número de cancelamentos, rescisões contratuais unilaterais realizados pela operadora em 2023 e 2024, os motivos apresentados para tais procedimentos, quantos beneficiários estavam em tratamento, quantos necessitam de cuidados ou assistência contínua de saúde, quantos são idosos ou possuem transtornos globais de desenvolvimento e a faixa etária dos beneficiários com planos cancelados. O secretário nacional do consumidor, Roadi Damous, destacou que essa decisão abrupta gerou impacto significativo entre os beneficiários dos planos, que se viram surpreendidos pela rescisão unilateral dos contratos. Ele afirmou que o direito dos consumidores precisa ser respeitado. Em resposta à notificação, algumas operadoras afirmaram que os cancelamentos ocorreram em contratos coletivos e empresariais e não foram direcionados a pessoas vulneráveis. Outras, como a Med Senior, argumentaram que os cancelamentos foram realizados de acordo com a legislação vigente, especialmente com a Lei nº 9.656 de 98 e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Afirmaram ainda que as rescisões e os cancelamentos ocorreram somente após tentativas de renegociação de débitos e prévia notificação aos clientes.
A Omint e a Prevent Senior negaram ter realizado cancelamentos unilaterais e motivados. A Bradesco Saúde destacou que as rescisões contratuais obedecem estritamente às condições das apólices coletivas, garantindo comunicação antecipada e motivada aos segurados. Já a Hapvida e Notre Dame Médica mencionaram seguir as normativas da ANS quanto à comunicação e à portabilidade de planos. Entre as operadoras que confirmaram os cancelamentos, a Assim Saúde relatou a rescisão de 41 contratos devido à inadimplência contratual. A rescisão afeta 2.652 beneficiários, dentre eles pacientes em tratamento contínuo, idosos e pessoas com transtornos globais de desenvolvimento. A CarePlus e a Vision Med também detalharam os procedimentos adotados em seus contratos coletivos, respeitando as cláusulas específicas e normativas da ANS. Segundo o secretário Adi Damouz, a Secretaria Nacional do Consumidor continuará monitorando a situação e avaliando medidas adequadas para proteger os interesses dos consumidores afetados. Uma das ações previstas pela Secretaria é a realização de uma audiência pública para discutir o tema. O secretário disse que é preciso assegurar que os direitos contratuais sejam respeitados e que os consumidores não sejam prejudicados por práticas que possam ferir o Código de Defesa do Consumidor. Bolsa Família, repasse de julho é unificado para 518 municípios. Em todo o Brasil, mais de 741.840 famílias podem movimentar os recursos de julho do programa Bolsa Família desde quinta-feira, dia 18. São 518 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal e o investimento total para essas famílias é de R$ 503.820.000. O calendário unificado para o primeiro dia de pagamentos é uma medida adotada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, a fim de amenizar os impactos sofridos por famílias que moram em municípios atingidos por desastres ou eventos climáticos extremos. Segundo o ministro Wellington Dias, o público do Bolsa Família acaba em uma situação maior de vulnerabilidade quando acontecem essas situações. O compromisso do Ministério ao unificar o calendário é dar um impulso a mais às famílias nesse momento de reconstrução. Essa é uma das ações emergenciais que acontecem diariamente. Por meio do calendário unificado, beneficiários desses municípios atingidos não têm a necessidade de aguardar a data indicada pelo último dígito do número de identificação social, o NIS, conforme ocorre regularmente no Bolsa Família. No Rio Grande do Sul, o calendário do Bolsa Família foi unificado em todos os 497 municípios gaúchos. Para o estado, são mais de 453 milhões em transferências, contemplando 670.958 famílias. Ainda no sul do país, a medida vale para 6 municípios do Paraná em um investimento de mais de 4 milhões, distribuídos entre 7.342 famílias. Em Sergipe, o calendário unificado beneficia 34.016 famílias de 7 municípios em um investimento de R$ 22.510.000. No estado de Roraima, o pagamento unificado do Bolsa Família atende 14.834 famílias de 5 municípios. Para o grupo, o investimento é de quase 11 milhões. 3 municípios do Amazonas também são contemplados pela medida. O pagamento unificado fica disponível para 14.697 famílias e nessa etapa o repasse do MDS é de R$ 12.369.000. Como dito, o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família normalmente segue uma escala conforme o último dígito do NIS. Quem tem NIS final 1 recebe no primeiro dia, final 2 no dia seguinte, e assim até as famílias com NIS final 0, sempre contando os 10 últimos dias úteis de cada mês. Para municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, o MDS adota medidas especiais e uma delas é a unificação do calendário. A ação é válida por 2 meses. Dúvidas dos beneficiários podem ser sanadas pelo DISC 121 ou no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, mais próximo do local de residência. Se a situação de emergência ou estado de calamidade passar de 2 meses, o município pode renovar a solicitação de unificação do calendário por outros 2 meses, seguindo o mesmo processo. Outra medida do Ministério é a autorização de saque sem cartão e sem uso de documentos para beneficiários que os tenham perdido com o uso da Declaração Especial de Pagamento, a DEP, emitida pela gestão municipal.
Também ficam prorrogados os prazos de atualização cadastral e repercussão nos benefícios do Bolsa Família para as famílias incluídas nos processos de averiguação cadastral e revisão cadastral. Acesse o link disponível em portalconvênios.com e confira a lista completa dos municípios que tiveram os recursos liberados essa semana. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!